Obrigada. A hora do grande debate aqui no Expresso CNN. A partir de agora, temas relevantes com visões diferentes sobre o mesmo assunto, para você construir, então, a sua opinião. O presidente Jair Bolsonaro fez hoje elogios rasgados ao Congresso durante viagem ao Rio Grande do Norte. O agrado foi um dia após a Câmara manter o veto ao aumento dos servidores públicos. E quem articulou essa vitória, um dos principais articuladores, foi o novo líder do governo, o deputado Ricardo Barros, do PP, um dos partidos do Centrão. O tema de hoje é: Bolsonaro se aliou ao que ele chamava de velha política para governar o país? Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, ao espectador da CNN. Começamos com você, Caio. Suas primeiras considerações, por favor. Bom, vamos lá. O presidente, ele se aliou à velha política para governar? Sim. O presidente fez acordos de natureza fisiológica, cedendo cargos da estrutura federal a indicados políticos do Centrão? Sim. O presidente cedeu ao toma lá da cá por estar vulnerável aí a processos de impeachment no Congresso? Sim. Então o presidente Bolsonaro está agindo igual aos seus antecessores? Não, não mesmo. Isso de jeito nenhum. Essa é a primeira vez em décadas que as práticas viciadas do presidencialismo de coalizão se tornaram exceção e não regra. Finalmente, os tais vira-latas da República têm que se contentar com a carniça e não com o filé antes servido pelos governos do MDB, do PSDB e do PT. E essa realidade se expressa em números. O Centrão não controla nenhum ministério do atual governo. Claro, há ministros políticos, mas eles são da cota pessoal do presidente ou são indicações de bancadas suprapartidárias. E se a gente somar todos os cargos distribuídos ao Centrão, então nos fundos, nas secretarias, nos institutos, nas fundações, nas estatais, nos departamentos e companhias nacionais, nas superintendências regionais, nas instituições financeiras, nas agências reguladoras, nas presidências de autarquia, nos conselhos e todos os outros cargos de segundo e terceiro escalão, somando todas essas posições, esse grupo político administra apenas 2% do orçamento da União Federal. E faz isso sob rígida fiscalização. Tanto que nós ainda não nos deparamos com nenhum caso de corrupção em toda a estrutura federal em 20 meses de governo, que é sem dúvida um fato inédito. Outro dado interessante, apurado e divulgado pelo pessoal do Correio Brasiliense, somados os salários de todos os apadrinhados do Centrão, impostos chaves, o valor despendido pelo erário orbita aí na casa de R$200 mil mensais. Então, considerando que são 15 indicados, o valor médio de remuneração é de R$ 13.300. São excelentes salários, mas não são escandalosos e parecem condizentes com a importância dos cargos que eles ocupam. Então, vamos fazer um breve exercício de comparação mesmo, para ficar em um caso. O senhor Pedro Barusco, ex-gerente executivo de serviços, portanto, uma posição de terceiro escalão lá na Petrobras, devolveu individualmente aos cofres públicos US$100 milhões. E era uma indicação política dos partidos envolvidos no Petrolão durante a gestão lulopetista da estatal. E esse mesmo governo do PT chegou a contabilizar 39 pastas ministeriais distribuídas entre 10 partidos, incluindo as siglas expoentes do Centrão, como PP, PL, PTB, PSD e, claro, MDB. A diferença é que essa turma administrou trilhões de reais do contribuinte numa gestão marcada por escândalos de corrupção e desvio de verba pública. Portanto, o governo Bolsonaro, embora esteja sim se articulando com a ala fisiológica do Congresso, ele faz isso dentro de novos padrões de troca e fiscalização. Pelo que se apurou até esse momento, nós saímos de bilhões perdidos para a corrupção para zero corrupção. Nós saímos de trilhões administrados pelo Centrão, em vários ministérios, loteados, para exatos 75 bilhões do orçamento no segundo escalão da República. E nós saímos de um Congresso vendido, agindo em conluio com o governo, para um Congresso independente. Independente, inclusive, para agir de forma bem irresponsável, corporativista e populista, como fez o Senado Federal, ao derrubar o veto do presidente da República na última quarta-feira. Então, eu convido o espectador a fazer uma análise do cenário. Segundo uma pesquisa realizada em julho,
né, pela Toluna e pela Fundação Getúlio Vargas, 64% dos entrevistados alegaram perda de renda durante a pandemia, o que representaria aí quase 2/3 da população economicamente ativa. No Brasil, o funcionalismo público emprega cerca de 11 milhões e meio de pessoas, né, 12% da força de trabalho. No âmbito federal, as despesas com servidores representam 22% dos gastos gerais ou 34% da receita corrente líquida, dá mais de 300 bilhões de reais anuais, um dos maiores gastos públicos do orçamento. Nesse contexto de crise econômica e de saúde pública, né, com projeções catastróficas de queda no PIB, queda na arrecadação, parece justo que apenas o setor privado pague a conta da pandemia? Te parece justo que o setor público tenha imunidade financeira ao vírus? E a ideia do governo não é nem reduzir salário de servidor, é congelar aumentos até 2021. O que representaria 120 bilhões de reais de economia, segundo estimativas do Ministério. Razoável, né? Enquanto o setor privado perde renda, o setor público não aumenta sua renda às custas do setor privado. Isso faz sentido, mas não para a maioria dos senadores. Não à toa, o ministro Paulo Guedes fez críticas ao trabalho dos parlamentares. Aspas, pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário de funcionalismo é um crime contra o país. E pasmem, essa declaração ofendeu a hipersensibilidade de muitos senadores, né? Coitadinhos deles, né? Aqueles anjos. Aparentemente, eles não gostaram de serem associados à palavra crime, embora metade do Senado seja investigada ou processada criminalmente. Segundo o levantamento do Estadão, né, 38 dos 81 senadores aspas, acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro, assédio sexual, estelionato ou é réu em ações por improbidade administrativa com dano ao erário ou enriquecimento ilícito. E tem um outro ponto, né? A palavra crime não tem apenas o significado jurídico, né, que é a transgressão da lei. É só abrir o dicionário para encontrar múltiplas definições. Por exemplo, crime, ação com consequências sociais desastrosas ou desagradáveis, qualquer ação individual ou coletiva, ética e socialmente condenável, ou até crime em sentido figurado. Pode ser uma falta, um erro, um engano, um pecado, um mal. Portanto, o ministro Paulo Guedes, ele não falou nada demais e é ridículo que lhe cobrem explicações. Especialmente depois que a Câmara Federal corrigiu o erro do Senado e manteve o veto. E daí os elogios pontuais do presidente da República mencionados no enunciado desse debate. Mas retomando a questão, esse episódio de morde-a-sopra, né, entre executivo e legislativo, ele mostra que a aliança entre o Bolsonaro e o Congresso, se existe, ainda é frágil. Mas talvez seja melhor que permaneça assim em nome do valor constitucional da independência entre os poderes. Bruno, suas primeiras considerações, então, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. A distinção entre a nova política e velha política é simplesmente artificial, é inventada, é inexistente. Não passa de um golpe de marketing eleitoral de políticos que querem se autopromover, se mostrar diferentes, se destacar dos outros parlamentares. Tudo isso é um claro sintoma de um fenômeno, o fenômeno da criminalização da política que foi potencializado por operações policiais, entre elas a Lava Jato, mas que também foi impulsionado pelos movimentos de extrema-direita que passaram a surgir e a ganhar força aqui no Brasil a partir de 2013. Faz parte do manual dessas hordas nacionalistas o descrédito do sistema político e das instituições da República. Com exceção, é claro, das figuras mitológicas elegidas que, para os seus olhos cegos, são incapazes de defeitos, de pecados, de crimes. O debate ao qual eu me proponho está acima dessas generalizações. O debate ao qual eu me proponho analisa fatos de maneira detida, identifica quais são as qualidades e defeitos de cada um dos atores desse tabuleiro, sopesa as acusações feitas também contra eles, mas também se permite ouvir as suas alegações defensivas. É sobre essas premissas que eu sigo hoje. Não existe velha ou nova política. Existem boas e más formas de fazer política. Existe má política que é feita objetivando os seus próprios interesses. E a boa política que tem por objetivo o interesse público, o interesse da polis, daí a política. Esses dois pares, má e boa política, sempre existiram e, infelizmente, continuam existindo.
O excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro se elegeu ostentando o discurso da nova política. Mas a sua história é a perfeita história do que ele mesmo rotula como a velha política. Em sua longa e infelizmente improdutiva carreira parlamentar, Jair Messias Bolsonaro passou por 8 partidos políticos. Dentre eles, o que passou mais tempo, entre 2005 a 2016, foi o PP, o Partido Progressista, o partido de Paulo Maluf, de Ciro Nogueira, de Arthur Lira. O PP é o partido com mais parlamentares com investigação por esquema de corrupção da República. É também considerado um dos partidos mais fisiológicos do parlamento. Durante o processo de impeachment de Dilma Rousseff, prometeu lealdade ao Partido dos Trabalhadores ao mesmo tempo que negociava a sua participação no governo do MDB de Michel Temer. Dos 56 parlamentares federais do PP, 31 têm processos criminais tramitando no Supremo Tribunal Federal. Em 2017, em entrevista à Rádio Jovem Pan, o então deputado Jair Bolsonaro admitiu que o Partido Progressista recebeu propina da JBS. Na oportunidade, ele comentou assim, abro aspas, o partido recebeu propina sim, mas qual partido não recebe propina? Fecha aspas. Ele também admitiu que recebeu R$300 mil na conta da JBS, mas que ele pediu para estornar esse valor, para que o valor fosse depositado na conta do partido e depois esse valor foi repassado para a sua conta finalmente. Isso colocou um intermediário no meio, uma camada no meio, uma técnica que no jargão de combate à lavagem de dinheiro é conhecida como layering, ou criação de camada. O atual presidente passou a maior parte da sua carreira nesse meio, nesse partido, que sempre liderou os rankings de corrupção. E foi justamente a esse partido a quem recorreu quando precisou do parlamento, entregando inclusive a liderança de seu governo ao deputado Ricardo Barros, um deputado acusado de receber R$5 milhões da Galvão Engenharia, que foi denunciado ano passado pela Procuradoria da República do Distrito Federal em uma ação por improbidade administrativa relacionado ao período em que foi ministro do senhor presidente Michel Temer, que teve seu mandato cassado em 2019 pelo TRE do Paraná por denúncia de compra de votos, um processo que hoje aguarda julgamento no TSE. Respondendo à pergunta inicial, e aqui eu vou discordar do Caio, o Bolsonaro não se aliou à velha política, não. O Bolsonaro está onde sempre esteve, mas agora já não faz mais questão de esconder isso. Está ao lado de seus aliados de longa data e está disposto a atender aos seus interesses para se manter forte e estável no governo. Infelizmente, os interesses desses sócios do presidente, sócios no bom sentido, como o Bolsonaro frisou, não parecem ser exatamente o interesse público. Vamos então para o debate. Bruno e Caio, por favor. Só acho ressaltar um dado biográfico aí importante, que não sei por que foi omitido da fala do meu debatedor, sobre o passado, né, do atual presidente da República, à época deputado e à época deputado pelo PP, né, o ministro Joaquim Barbosa, que foi relator da ação penal 470, né, também conhecida como mensalão, ele foi explícito, né, quando disse que o único parlamentar não envolvido no PT, né, no esquema do Petrolão, era justamente o Jair Bolsonaro. Então, eu acho importante fazer essa nota aí de desagravo. Mas, enfim, a nova política existe sim, viu, doutor? É o seguinte, é uma política fundada em valores pré-estabelecidos, acordado com os eleitores, né, publicizado dessa forma, uma política que preza por quadros técnicos, uma política absolutamente avessa à corrupção. E quando a gente levanta no governo federal 20 meses sem corrupção, isso não é só para mim, é para você também, é para o espectador da CNN. Isso é uma novidade absoluta, sem precedentes na história do Brasil. Sem precedentes. Você tem 23 pastas ministeriais, né, o enxugamento da máquina pública, isso é novidade também. Compromisso com a austeridade fiscal, nesse nível, é novidade, né? Congelamento de contratações, né? Agora congelamento de aumento salarial no setor público, na verdade até redução da participação do setor público no PIB. Esse é um compromisso inédito. Será que é muito injusto chamar isso de nova política, independente da roupagem marqueteira que possa se dar a isso? Isso certamente é novidade.
Então, se você não quiser falar nova política, seja justo na sua crítica e use pelo menos o termo novidade política, porque isso, de fato, nunca aconteceu no Brasil. Eu queria só trazer aqui para o espectador da CNN a fala completa do Paulo Guedes, porque vale a pena. Aspas. O presidente justamente vetou para que o dinheiro da saúde não vire aumento de salário e hoje o Senado derruba o veto do presidente. Quer dizer, é um péssimo sinal, um péssimo sinal. O impacto potencial é uma perda de até 120 bilhões, é um desastre. Pegar o dinheiro da saúde e permitir que se transforme em aumento de salário de funcionalismo é um crime contra o país. Isso também é novidade, né? O compromisso com o erário público. Né, de não ficar se endividando sobremaneira. A gente nunca viu um esforço tão grande por parte do ministro da Economia de manter receitas e despesas equilibradas contra o viés perdulário e populista do Congresso, que acabou se manifestando aí no Senado. Né, e ainda bem, e aqui cumpre elogiar o trabalho também do presidente da Câmara, o senhor Rodrigo Maia, foi corrigido, devidamente corrigido na Câmara Federal. Agora eu fui surpreendido. Um elogio ao Rodrigo Maia, vindo de você, Caio. Agora eu sou justo nas minhas críticas, doutor. Surpreendido. Falar sobre nova política seria injusto dizer que ela não existe? Eu não acho que é injusto. Eu acho que acreditar numa nova política é ingênuo. Se fala em nova política desde sempre. Parece que se criou isso agora. Desde Roma, desde Atenas, se faz essa contraposição aos antigos políticos para descreditá-los. Mais uma vez, sabe como chama isso? Rotular alguém para desmerecer ele, pelo simples fato dele ser político. E se trazer esse discurso do não político. Eu sou novo, eu sou diferente. Diferente há quase 30 anos no Congresso, fazendo sempre as mesmas coisas nos mesmos partidos, participando desses esquemas. E eu queria lembrar que o ministro Joaquim Barbosa não se manifestou em nada sobre o chamado Petrolão. Ele era do Mensalão. Mensalão, obrigado pela correção. Foi onde ele julgou que é um esquema completamente diferente do esquema que foi revelado na Lava Jato. Ambos grave. Não estou aqui tentando contemporizar absolutamente nada. Mas sobre alguns pontos, eu acho importante, tem alguns conceitos que eu fico com um pouco de dificuldade de entender, por exemplo, os conceitos de carniça e de filé, e eu já te disse que eu tenho dificuldade de entender o que é o quê. Mas eu gostaria de saber se, por exemplo, o Ministério das Comunicações, que foi entregue a um outro partido, por razões fisiológicas, e isso ficou muito claro, se ele é carniça ou é filé. Me parece que é filé, me parece que é um ministério da maior importância para a República, embora, de fato, o ministro Fábio Faria seja um grande parlamentar e tenho que fazer elogios a ele. 2% do orçamento, eu já disse outras vezes, não é um valor irrisório. Se nós formos considerar, e a sua fala inicial mesmo, Caio, deixava isso muito claro, que a maior parte do orçamento federal é vinculada. Sobra muito pouca parte em que você pode mexer nesse orçamento. Essa parte que cabe ao governo fazer investimentos pode chegar, às vezes, a 6% do orçamento. E 2% está com o Centrão. Então, não é 2% de 100%. Nós estamos falando de 2% entre uma margem que varia muito pouco. Então, certamente, isso é sim uma entrega a velhos aliados. E sobre a questão de 20 meses sem corrupção, ora, a corrupção ela não é descoberta no dia anterior. Ela não é que você faz um esquema de corrupção e você descobre depois. Os próprios esquemas da Petrobras que foram descobertos na Operação Lava Jato são históricos, datavam de 30 anos e acabaram recaindo na época do governo PT. Mas todos disseram que esses esquemas aconteciam há muitos anos nesses baixo clero da Petrobras. Então, esse é um argumento que simplesmente não para de pé. E eu queria lembrar também que... Atenção, os dois para o tempo, né? Quando eu apareço aqui é para que o debate seja equilibrado. Então, conclua a frase, Bruno. Atenção para os dois sobre o tempo. Senão não tem sentido eu ficar aqui no meio dos dois, por favor. Desculpa, Mona Lisa. Imagina. Eu só queria lembrar que o ministro Marcelo Álvaro Antônio foi denunciado pelo esquema de candidaturas laranja e me parece que isso é também um esquema de corrupção ligado ao governo. Não, doutor, não é um esquema de corrupção ligado à administração federal, tanto que é um esquema de corrupção na eleição.
né? E aqui a gente também não está minimizando isso, mas é preciso que o lapso temporal fique muito claro. Eu sempre deixo isso assim cristalino para o espectador. É inédito, 20 meses de administração federal sem um escândalo de corrupção. E que não para de pé é o seu argumento. Pelo amor de Deus, só no primeiro ano do governo Dilma Rousseff, sete ministros foram afastados por escândalo de corrupção. Então, se você acha que corrupção leva muito tempo para ser apurada, imagina o nível de roubalheira para em um ano 7 ministros terem que se afastar por estarem envolvidos aí nessas questões de desvio de verba pública. Bom, eu agradeço a correção. Claro que foi um lapso. Eu confundi o Petrolão com o Mensalão. Não deveria, né? Porque um é um escândalo milionário, outro é um escândalo multibilionário. Mas é claro que a relatoria, eu havia mencionado isso, do Joaquim Barbosa, diz respeito ao Mensalão. Eu falei, inclusive, da ação penal 470. Peço desculpas ao equívoco ao espectador. E eu vou rotular mesmo, viu, doutor? Eu não tenho problema com isso, problema nenhum. Né? É através da comparação e através da adjetivação que a gente qualifica o comportamento das pessoas. Né? Ladrões de dinheiro público têm que ser rotulados como corruptos mesmo. Né? Políticos fisiológicos que não votam conforme a sua convicção intelectual e sim por conveniência, por conjectura, por interesses comezinhos, têm que ser rotulados como eles são. Então, isso não tem problema nenhum. E sobre o Ministério das Comunicações, é muito injusta a sua crítica. Afinal de contas, você sabe que o ministro Fábio Faria, ele não foi alçado ao atual posto por fazer parte do Centrão. Isso não tem nada a ver, até porque o orçamento da comunicação ele é pífio. Ali é uma posição estratégica, é uma indicação da cota pessoal do presidente. Inclusive, circulou, isso foi apurado, né, pelo jornalismo especializado, que os caciques da sigla foram comunicados sobre a promoção do parlamentar a ministro. Então, não há que se falar disso. E outra coisa, você desinforma o público quando você fala que os 75 bilhões de reais, portanto, os 2% do orçamento da União, que estão sob administração de quadros aí indicados pelo Centrão, que eles pertencem às verbas discricionárias. Isso simplesmente não é verdade. Não é assim que funciona. Eu dei o nome aqui de N secretarias, departamentos nacionais. Muitos desses orçamentos são geridos, não dentro das verbas discricionárias, mas das verbas obrigatórias. Inclusive, as grandes despesas desses fundos, enfim, dessas autarquias são com o pessoal. Então, aqui também é uma imprecisão muito grande na informação que você veiculou. Eu acho que se você quiser fazer agressões, rotulações, imputações a determinadas pessoas, é importante só que nós tragamos isso de uma maneira concreta. Quem é o corrupto? Quem é o parlamentar que é corrupto? Quem é o parlamentar que é fisiológico? Porque aí nós podemos, sim, discutir o que está acontecendo. Nós podemos discutir quais foram os atos, nós podemos ouvir as acusações e nós podemos nos remeter às explicações desse parlamentar. O fato de uma pessoa ser acusada, e esse é um argumento que é sempre trazido aqui, não quer dizer que essa pessoa é culpada. Não quer dizer que ao final do processo ela não pode ser absolvida. Existem vários processos em que isso acontece no parlamento. Então, tudo bem, quiser adjetivar, ok, vai ter muita dificuldade da gente discutir, mas a gente vai conseguir se você fizer isso de uma maneira concreta. E assim, a gente pode desmisturar quem são os bons dos maus parlamentos. Ontem mesmo aconteceu um evento muito importante em Brasília, que é o prêmio de uma publicação do Congresso em Foco, que traz vários parlamentares que são avaliados pelo próprio público e que também são avaliados pelos seus pares e por jornalistas especializados. Ali, nós temos uma grande radiografia das pessoas que são reconhecidas como deputados e senadores que estão trabalhando pelo parlamento. Sintomaticamente, nós não vemos entre esses parlamentares muitos desses partidos fisiológicos. E faço aqui, por dever de honestidade, uma exceção. Exatamente o deputado Fábio Faria, que ganhou na categoria especial do público de clima e sustentabilidade em segundo lugar, atrás do deputado Alessandro Molon. Mas se você der uma olhada geral nessa premiação, que é uma premiação já importante, você vai ver que esses partidos simplesmente não aparecem. Que nós estamos falando de partidos tradicionais, até parlamentares do PSL, cito aqui Carlos Jordi, que ganhou entre os melhores na categoria geral, mas nós não vemos parlamentares aos quais o presidente Jair Messias Bolsonaro não foi procurar agora, voltou a eles, voltou à sua origem,
voltou a procurar aquelas pessoas que sempre os acolheram. Continua, Bruno, que os argumentos finais são seus. Obrigado, Mona Lisa. Então é muito importante a gente ter isso em mente. Não é que está tendo uma grande mudança agora. Não é que está tendo uma procura do presidente que ficou fragilizado a determinados setores. Isso só ficou mais escancarado. Isso só ficou mais claro para toda a população e isso parou de ser negado. Isso deixou muito claro que nunca houve essa pretensa administração completamente técnica. Essa administração feita somente de pessoas que eram especialistas em determinada matéria. Não, isso sempre vai ser dito. Isso sempre vai ser dito, mas as indicações sempre serão políticas também. Até porque o Ministério, ele precisa, muitas vezes, de articulação política. Precisa de base. A política precisa ser feita e não pode ser vilanizada. A interlocução com o parlamento tem que ser feita. Não é possível que se administre um país sozinho. Essa foi uma fala muito importante do candidato Joe Biden ontem, na convenção dos democratas americanas. Então, eu acho que é isso que precisa ficar muito claro. Caio, seus argumentos finais? É só a gente deixar alguns conceitos bem claros, né? Rotular não é agredir e adjetivar não necessariamente é rotular. A gente simplesmente tem que chamar as coisas pelo que elas são. Você perguntou quem são os corruptos, doutor? São os condenados. É elementar. Eu venho aqui, trago referências da mídia, né, fazendo o levantamento, mostrando a quantidade de parlamentares que responde a processos penais gravíssimos, alguns deles em estágio avançado. E aqui você vem negar essa realidade, assim como você e grande parte da imprensa nega realidades óbvias. É sim, é o único governo que a essa altura do campeonato não estava mergulhado em algum escândalo de corrupção. O nosso presidente anterior, ele foi processado pela Procuradoria-Geral da República, aí nos estertores do seu governo, num escândalo de corrupção. A outra, a antecessora, foi impedida, né? E o antecessor, nem se fala, né? É um carcerário e não uma vítima, como já foi colocado aqui no debate. Então, também é muito importante a gente pontuar, só para fechar, Mona Lisa, o seguinte, percebam que o governo ele não tem alternativa. Se ele dialoga com o Centrão, ele está agindo de forma equivocada. E se ele não dialoga, ele peca por falta de articulação. Então não tem escapatória, estão todos aglutinados para desgastar a imagem do governo federal e só não vê isso quem é cego. Muito obrigada, debatedores. Bom fim de semana, Bruno. E bom fim de semana, Caio. Bom final de semana, Mona Lisa.